Eu fui abandonado pela minha mãe no orfanato, quando eu tinha 3 para 4 anos. E aí nessa, o que aconteceu? Meu pai descobriu que eu estava no orfanato. Quando ele descobriu, ele voltou correndo do Rio Grande do Sul, ele e minha avó. E para finalizar a história do passado, pra você entender melhor também, a minha mãe. E na época eu tinha mágoa dela por tudo que aconteceu. Eu conheci Jesus, né? Igual eu falei para você em 2009, perdoei ela. E olha o que Deus faz. Eu encontrei ela lá na São Pedro, lá no meio da favela. Ela morava com um rapaz. E nisso Jesus me transformou meu coração e eu perdoei ela e estou mais próximo dela. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Viagem. Sou o Ed e é um prazer aqui mais uma vez com você para viajar um pouco em boas histórias, histórias que vão com certeza trazer lições e conselhos para a vida. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui um convidado especial. Ele que é empresário, pai de família, que tem mudado a vida de muitas pessoas através da tecnologia, inclusive, mas ele vai falar muito melhor sobre isso do que eu. Seja muito bem-vindo, Leonardo. A casa é sua. É um prazer te receber aqui. Ô, meu amigo. Prazer é meu, Edvan. Quero agradecer a Deus. A minha família, meus amigos, principalmente você, abrir a oportunidade de poder contar a nossa história, né? E antes de vir mesmo, eu estava falando com Deus e como é bom, né? Você viajar no passado, né? Você se torna uma pessoa até mais grata, porque muita coisa que nós estamos vivendo hoje é por conta do passado, aquilo que nós oramos e pedimos a Deus, né? E trabalhamos em prol disso. Então é um prazer estar com você, Edmar. Estou muito feliz mesmo por você, pelo seu crescimento aí, e por estar aqui com seus amigos, com essa equipe maravilhosa aí de 1.000 pessoas aqui. E tá muito bom, parabéns. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Conforme eu tinha falado contigo essa semana, falei, ó, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que esse papo aqui contigo, né, por conversar algumas outras vezes contigo, eu tenho certeza que esse papo aqui vai ajudar muita gente. Porque toda vez que a gente conversa, sempre tem uma aula de alguma coisa, de alguma área que você está atuando, né? E quando eu falo área, assim, a nossa vida ela é dividida por algumas áreas e ter sucesso é você ir galgando ali cada vez um nível melhor, mesmo que seja como ser humano. Nós também temos sucesso quando nós nos tornamos um ser humano melhor. E sempre que eu falo contigo sobre qualquer assunto, seja família, seja Deus, seja a vida profissional, sempre recebo uma aula. Então, você que está acompanhando aí o nosso podcast, fica atento para anotar as lições, os conselhos para a vida e aplicar, que com certeza vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite carinhosamente. Amém, Edmar. Obrigado, meu amigo. Estamos à disposição, hein? Pode falar, meu amigo. Maravilha. Vamos lá então? Quem é o Leonardo? Eu falei aqui um pouco, mas você, melhor do que ninguém, pode falar um pouco sobre quem é o Léo, esse empresário, esse pai de família, né? Esse líder cristão também. Então, meu nome é Leonardo Santana de Souza, né? Tenho 35 anos, sou marido da Paula, né? Casado com a Ana Paula, que é mais conhecida como Paulinha para todo mundo aí, né? E pai de 2 filhos maravilhosos, o Paulo de 8 anos e a Débora de 4 aninhos. E sou é, diretor da ação social lá do Riacho dos Empresários, né? É um movimento que nós temos lá para ajudar os empresários. Líder ministerial do setor, né? A gente cuida aí, no mínimo, de mais de 100 pessoas, né? Contando setores, células, né? E também empresário, né? Onde nós estamos no ramo de tecnologia. E eu sou apaixonado, né? A tecnologia, ela, se você souber usar ela, você pode ajudar muitas pessoas. Então, é isso, meu amigo. Eu tô aqui para servir. Dessas suas funções, eu acho que eu já sei qual é a resposta, tá? Vou perguntar mais para que você responda isso. De tudo isso que você executa hoje, qual é a que você mais gosta, né? Então, como eu falei aqui, você é líder, você é pai, você é empresário, entre outras coisas. Qual é que você mais gosta, Léo? Ah, tá com a família, né? Porque
O meu filho joga bola lá no MESC, né? É um prazer para mim estar com ele, acompanhando ele jogando bola, o crescimento dele. Jogava bola igual o pai, pelo menos uns 6 meses atrás. Meu Deus, era ruinzinho o menino, hein? E agora eu tô vendo o desempenho dele, ele jogou como goleiro, atacante, agora ele tá na defesa. Meu, como ele tá jogando bem. E eu tenho acompanhado ele jogando bola com ele lá na quadra do Riacho, em vários momentos, né? Não só ele, como a Débora também. A gente tem acompanhado brincando, sabe? Coisa simples, de jogar brincar no balanço num lugar público, que você não precisa gastar muito, sabe? Isso me diverte muito. Estar com a minha esposa, assistir um filme, jantar com eles. Isso é uma das primeiras coisas assim que me alegra muito em termos de, você falou, né, de trabalho e tudo. E é lógico, né, o tempo com Deus, né? Sem um tempo com Deus eu não conseguiria nada disso. Porque a palavra de Deus fala assim, Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Às vezes, por mais que você quer fazer o melhor no trabalho, o melhor com a família, o melhor no ministério, sem você ter tempo com Deus, tudo fica difícil, tudo fica peso. Cuidar dos filhos fica peso, trabalhar fica peso. Agora, quando você tem um tempo com Deus de qualidade, igual ele fala, né? No mínimo 1 hora, vocês não conseguem ficar comigo, Jesus fala com os discípulos. Você ficar no mínimo 1 hora com tempo de qualidade, 2, 3, não importa o tempo que você tiver, às vezes 5 minutos, mas com qualidade, com Deus, faz a diferença. Então, é isso, meu amigo. É uma das áreas que eu sou mais apaixonado, tá com a minha família. Maravilha. Eu tinha certeza que sua resposta ia ser essa. E para tudo, nós precisamos de tempo de qualidade, né? Não adianta estar com o corpo em um lugar e a mente em outro. A gente nunca vai ser um bom pai, um bom servo, um bom profissional se a gente tiver com o corpo em um lugar e a mente em outro. E falando de lugar, corpo, tempo, vamos fazer uma viagem agora, parte do nosso quadro aqui do podcast. Eu até comentei contigo sobre isso. Vamos fazer uma viagem ao passado, tá? Vamos descobrir tudo que o passado de Leonardo tem. Glória. Né? E como você falou, voltar ao passado é algo muito bom para quem utiliza de forma correta. Então, quando, onde que começa a história do Leonardo? Então, só para vocês entenderem melhor quem é o Leonardo, né? Meu pai chama Gerson de Souza, a minha mãe chama Aurita Santana, né? Onde os dois casaram muito cedo. E o que aconteceu? Você sabe, quando a pessoa ainda não tem a maturidade ou ainda não tem experiência, eles acabaram se separando muito cedo. E houve traição, tudo, cada um conta a sua história, a sua versão. Resumo, eu fui abandonado pela minha mãe no orfanato, quando eu tinha 3 para 4 anos, eu e esse filho da traição. É o Arthur, que é um irmão próximo dos nossos irmãos, né? E meu irmão ficou na casa do meu avô. E na época, meu pai já trabalhava nessa área de tecnologia. Meu pai já era um empresário, estava se tornando empresário na época, né? Ele trabalhava no correio ainda e estava estudando eletrônica. E procurando um caminho para que ele possa dar uma vida melhor para nós, né? E na época, quando veio a fibra ótica, em 1990, 1991, né? Eu sou de 1988, depois de 3 anos era 1991, mais ou menos. Quando a fibra ótica estava estourando no Brasil, né? E meu pai vivia viajando para o Rio Grande do Sul, para vários lugares no Brasil. E aí nessa, o que aconteceu? Meu pai descobriu que eu estava no orfanato. E quando ele descobriu, ele voltou correndo do Rio Grande do Sul, ele e minha avó, a mãe dele, me retirou do orfanato e me levou para casa, junto com meu irmão, o Bruno, né? Que é, filho do meu pai e da minha mãe juntos, né? Depois disso, a minha mãe teve mais, eu e o Bruno, mais 6 filhos. Então, pense, nós somos em 8 irmãos. Graças a Deus a gente se damos bem. Tem problemas normal, igual de família, mas a gente se dá bem. Quando vai no churrasco, almoça junto, a gente fez o almoço agora no Dia das Mães. Foi maravilhoso, estavam nossos irmãos lá. A gente sempre procura estar junto. Mas tudo isso foi possível depois que eu conheci Jesus, que eu vou chegar lá, tá? Mas só para você entender melhor a história. E aí meu pai me tirou do orfanato, eu e meu irmão, e cuidou de nós. Só que nisso, pensa um cara cuidando de 2 filhos sozinho. E aí ele comprou uma casa em Santo André, onde deu enchente lá, cara. Então ele perdeu tudo. Então meu pai sempre para mim desde pequeno, ele foi um exemplo de resiliência. Pense um cara onde ele pode mostrar resiliência, de perder tudo e começar tudo do zero. Isso não foi só uma vez, 2 vezes ele já fez isso. E então uma das experiências que eu tinha na minha casa era assim, que cada dia eu tinha uma mãe. Então, pensa, eu acordava de manhã, oi, você é minha mãe? Tipo, porque desde pequeno
devido ao meu pai ter tido isso com a minha mãe, né, da traição, ele acho que pegou trauma e cada dia ele tinha uma mulher. Isso foi ruim para mim, porque eu cresci num ambiente onde para mim isso era normal. Mas em 2009 eu já tinha 21 anos, eu sofri um acidente, né, de moto, empinando de moto, e aí nisso, quando eu fui voltar com o freio da moto, a moto foi e jogou pro lado do poste. E nisso sofri um acidente, fiquei com traumatismo craniano e fiquei 2 dias no hospital e um mês internado. Um mês assim, 2 dias internado e um mês em casa. Eu não podia tomar sol. Pensei, Divan, tipo, você com a cara toda machucada e ralado e você não podia tomar sol porque senão ia manchar. Só que ali na cama do hospital eu falei, Deus, muda a minha vida. Tava cansado daquela vida, de ver uma vida de ilusão, né? E foi aonde um amigo meu me apresentou Jesus. Esse cara, ele tinha uma vida errada. Quando eu vi a transformação no olhar dele, e ele feliz ali, demonstrando Jesus, paz, alegria, eu falei, meu, eu quero isso pra mim também. E aí foi quando Deus foi mudando a minha vida dias após dias. Mas é isso, uma das minhas histórias do passado é isso, né? Tipo, eu tive um excelente pai, que foi um bom pai, que cuidou de mim, do meu irmão, da nossa família. Um excelente empresário que tinha mais de 50 funcionários, filial em Manaus, Bahia, Jundiaí. E um exemplo de pessoa, porque por mais que ele tinha essa dificuldade com mulher, mas o resto não tinha o que falar. Pensa um cara que dava exemplo em tudo, de amor, de cuidado. Várias vezes, quando eu voltava do serviço, estava na rua, voltava, ele estava assim, igual eu e você conversando, ele estava dando atenção para alguém. E eu via as pessoas entrando chorando e saindo sorrindo, sabe? Ele dedicava o tempo dele em prol das pessoas. Tanto que ele começou a dar um curso de fibra ótica gratuito. E aí o cara falou, não, quero te pagar, sei lá, deu R$ 5.000, mais ou menos. Ele comprou tudo de cesta básica e doou para nossa igreja. Quando a nossa igreja lá chama Tender Church, né? Sou do membro lá do pastor Edilson, tudo. Ele começou a construir a tenda, ele foi um dos primeiros a ofertar, dizimar para ajudar. Então, assim, em tudo ele é para mim um exemplo. Ele que unia a família, sempre tinha festa, era na casa dele. Então, para mim, o meu pai é um exemplo. E para finalizar a história do passado, pra você entender melhor também, a minha mãe, que na época eu tinha mágoa dela por tudo que aconteceu. Eu conheci Jesus, né? Igual eu falei para você em 2009, perdoei ela. E olha o que Deus faz. Eu encontrei ela lá na São Pedro, lá no meio da favela. Ela morava com um rapaz. E, e nisso Jesus me transformou meu coração e eu perdoei ela e estou mais próximo dela. Fizemos casa de paz, que é 7 semanas de oração na casa dela. Meus irmãos hoje, nós somos mais unidos, a maioria deles, todos, quase, eu acredito que quase todos aceitou Jesus. Falta acho que uma só pessoa. E eles participavam da célula que eu liderava já desde pequenininho, sabe? E hoje minha mãe, ela vai na nossa empresa lá, ela toma um cappuccino comigo, meio que eu se tornei um discipulador dela, eu sou uma pessoa que oriento ela, ajudo ela. E não importa o que aconteceu no passado, não, até falar para vocês, tá? Não julgue os seus pais, não sei como foi o seu passado, não julgue as pessoas que cuidou de você, porque hoje, ô Edvan, se eu pergunto para você, se eu pedir R$ 1 bilhão para você, você pode me dar? Por que você não me dá? Eu não tenho. Então, cada um dá o que tem, e não tem culpa disso. Eles tiveram, talvez, os pais deles, cresceram num ambiente igual meu avô bebia, batia na minha avó. A minha mãe cresceu com o pai dela que tinha problemas mentais. Então, eu não julgo eles. Tudo, é até uma coisa que, para mim, é uma passagem que está no meu coração. Tudo coopera para o bem de quem ama Deus, e foram chamados segundo o seu propósito. Então, não importa o que você esteja passando hoje, sabe? Se é problema financeiro, familiar, mas isso vai cooperar para você lá na frente. Tanto que hoje, se eu sou o que eu sou, é graças ao meu pai, à minha mãe, meu irmão, minha família, meus amigos. Então, só tenho a agradecer aí hoje. E é, você percebeu depois de um tempo alguns problemas ou assim resquícios da ausência da mãe? Porque você disse que cada vez que acordava tinha uma mãe nova ali, né? Se renova cada dia igual a misericórdia. Brincadeira. Tinha uma mãe nova ali, sempre que você acordava. Só que assim, não é igual. O seu pai, de certa forma, teve que fazer a figura paterna e a figura materna, né? Porque alguém que está ali se relacionando por um momento, não é igual a figura da mãe que está ali todos os dias, né? Que você sabe que pode contar, o colo, a sensibilidade, tudo. Então, seu pai foi essa figura que fez essas duas partes muito bem, por sinal.
mas não exatamente como, né? Sim, faz total sentido, Divan. É, isso que você falou, é assim, o amor do meu pai, qual era o amor dele? Ele não julgo. Mas o amor dele é assim, tem carro, tem roupa, tá trabalhando, tá bem, tem um dinheiro para fazer o que for, tá tudo bem. Ele era o amor dele, né? Só que quando eu conheci Jesus, é legal isso que você falou, porque eu tava num curso de domingo e eu aprendi sobre o amor de Deus. Falou assim, quem amou Deus primeiro para que ele nos amasse? Ah, eu falei, meu Deus, eu fiquei tentando procurar, não acha na Bíblia isso, você não acha em livro humano nenhum, você não acha em lugar nenhum isso. E aí eu fui entender, o Espírito Santo me revelou, ninguém amou Deus para ele nos amar, ele nos amou sem esperar nada de ninguém. Ele quer saber, eu não vou esperar meu pai falar que me ama, não. Ele demonstrava amor, mas do jeito dele, não falando, né, expressando, igual você falou. A mãe, normalmente, a mãe é mais carinhosa, a mãe expressa mais, né? Aí, sabe que eu cheguei num dia de domingo, acabei de ir no curso quando eu aprendi, e meu pai assistindo um filme lá, né? Ele gostava de ficar sentado assistindo um filme. Aí eu falei, ei, pai, beleza, beleza, beleza. E aí, peguei no ombro dele e falei, pai, sabe o quanto eu te amo? Sabe o quanto o senhor é importante pra mim? Aí ele olhou assim, acho que o Léo quer Hilux emprestada, né? Tipo, acho que ele falou, meu, ele olhou com a cara assim, o que que ele tá falando? Acho que ele quer o carro emprestado. Tua chave. Aí sabe o que é o pior? Pensa dois machão quieto, porque aí ele ficou quieto, e eu fui sentar ali no sofá e fiquei assistindo TV com ele, aí ficou assim, ó. E o diabo é cheio de gíria, né, meu? O diabo falou, que trouxa, que você fez? Nada a ver aí, ó. Nada a ver. Mas, Divan, não me arrependo, cara. 5 minutos depois, cara, ele saiu dali onde ele estava sentado, foi lá pra cozinha, e aí ele começou a falar, filhão, filhão, ele não me chamava de filhão. Ou era Léo, e na hora nervoso, presta atenção, tal, na hora nervoso na empresa, você sabe ninguém. Mas aí ele falou assim, filhão, o que você quer pra comer, filhão? Pai vai fazer pra nós aqui. Aí eu falei, olha a chave do amor, cara, eu não preciso esperar as pessoas falarem que me amam. Eu posso amar elas antes de elas me amar. Não precisa esperar o amor, sabe? Isso é o amor de Cristo, sabe? Então, respondendo o que você falou, mudou isso, né? Porque eu tinha o amor do meu pai desse jeito, mas realmente teve muita consequência na parte amorosa, né? Porque eu tinha vários relacionamentos, que para mim era normal ter cada de uma mulher. Só que no final eu entendi que esse amor de ter, de namorada, nunca vai substituir o amor de Deus. E aí eu entendo que também a palavra fala assim: mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, Jesus nunca vai te abandonar. Então a gente não tem que esperar amor de ninguém no sentido assim, eu vou esperar amar para eu amar, ou vou esperar. Teve consequência? Teve, mas faz diferença hoje na minha vida eu entender. O amor eu tenho dele de Deus. Então, respondendo essa pergunta, sim, Edvan, teve muitas consequências, mas no final, hoje, é suprida através da palavra de Deus, através do amor de Deus que eu sinto por mim, sabe? E tem muito a ver também com aquilo que você faz com o que você recebe, né? Algumas pessoas, elas recebem algo de ruim, né? Sempre tem alguém para nos oferecer algo de ruim. E o que acontece? Elas carregam isso para a vida toda, né? Então, porque foi dessa forma comigo, o orgulho, né? O orgulho está sempre ali ativo, que mantém essa armadura sempre muito fechada. Então, foi feito dessa forma comigo, eu carrego, eu nunca vou esquecer. E assim, e você perdoar, você falou da chave do amor, né? O amor entregue sem esperar nada em troca, que foi o que Cristo fez conosco, né? Você até citou aí o texto de Romanos que fala que ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Romanos 5. Romanos 11 também ele fala que quem primeiro deu a ele para ser restituído. Então isso se trata de um todo, mas algumas pessoas vão carregar para o resto da vida isso. E quanta oportunidade não vai se perder, né? Tanto por conta de não demonstrar amor sem recebê-lo, só dou aquilo que eu recebo, né? Mas aí às vezes eu posso receber de uma outra pessoa, como foi o seu caso, você recebeu do próprio Deus e despejou no seu pai, algo que talvez ele esperava, mas nem sabia que faltava, né? E aquilo despedaça, como diz a palavra, despedaça o jugo, quebra a armadura do orgulho, vai, assim, traz diversos resultados e também o perdão. Você escolheu não carregar a, aquilo que sua mãe fez no passado, porque todo mundo vai errar em alguma coisa sempre, mas você perdoou e isso acho que deu assim uma nova chance não só para ela, mas principalmente para você, né? Edvan, meu Deus, você falando, o Espírito Santo
ardendo no meu coração, me lembrou uma coisa muito importante, do tempo que você falou. Gente, você que está ouvindo nós agora nesse momento, eu não sei se você está vendo de dia, de tarde, de noite, quando você estiver vendo, mas perdoa as pessoas e não perca tempo, tá? Porque eu conheci Jesus em 2009 e meu pai morreu em 2011, 2 anos depois. E é interessante o que você falou, porque eu sempre, meu pai ia viajar, a gente vai falar sobre viagens também, sempre, qualquer viagem que tinha de van, eu sempre estava com meu pai em todas as viagens. Eu sempre fui aquele filho que estava sempre perto, né? E num tempo a sós com Deus, Deus falou assim comigo: se eu levar o seu pai, o que que você vai fazer com tudo que é dele? Nossa, Edivan, pensa na hora o choque que foi. Eu, na minha oração de manhã, que eu gosto, lá em casa tem um campo assim, eu gosto de ficar olhando o mato, os passarinhos. E aí eu olhando assim, falando com Deus, vendo a natureza, o Espírito Santo falou: se eu levar seu pai, o que que você vai fazer tudo que é dele? Eu falei assim: Deus, eu troco tudo que é dele pela salvação. Porque meu pai tinha alguns bens, casa na praia, alguns carros, algumas coisas, mas eu falei: Deus, eu troco tudo pela salvação do meu pai. Cara, a gente tem que agradecer quando a gente fala algo assim no sentido com fé, mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado, porque a palavra tem poder. E aquilo que eu falei aconteceu no sentido assim, meu pai levou ele em 2009 e eu falo que eu não perdi, eu ganhei, né? Porque aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá, né? Então meu pai tá vivo hoje, ele tá bem, sem boleto, sem problema para pagar aí, sem um monte de funcionário, com um monte de dor de cabeça de empresa. Ele tá hoje bem, que ele tá no céu, tá no lugar de descanso, a Bíblia diz, né? Mas foi muita luta depois que meu pai faleceu, porque entrando no sentido da empresa, ficou eu, meu irmão, meu tio, minha cunhada como gestores e um sócio e vários funcionários, né? Pensa, você tinha sua estrutura, um cara que era um líder sensacional, um cara que cuidava de todo mundo, um cara que trazia unidade para todo mundo. Pensa agora, não tem essa pessoa. Graças a Deus ele deixou um legado, que ele formou vários sucessores, mas não foi fácil. Aí, Divan, eu orei por 7 meses depois que meu pai morreu para ver o que que eu ia fazer. Porque eu não estava me sentindo mais na minha própria empresa, que era dele, não estava me sentindo mais em casa, sabe? Até porque você conhece os princípios da palavra, você começa a entender que algumas coisas que era normal já não se torna mais normal. Você que tem empresa, você que sabe a verdade, cara, procura sempre fazer o que é certo, porque o que você planta, você colhe, né? E ali eu moro no Riacho, né? Eu voltando do Riacho, nossa empresa, uma das a matriz ficava no Ferrazópolis, aqui em São Bernardo, né? E eu vindo ali mais ou menos perto do seu bairro ali, né? Na Anchieta, o Espírito Santo fala assim, filho, deixa tudo. Eu tava indo trabalhar, normal. Depois de 7 meses, o Espírito Santo falou, deixa tudo. Pensa, Edvan, como eu trabalho com tecnologia, você tem aquela chave de fenda, aquela mala, aquela parafusadeira. Pensa na sua área que você faz. Você demorou anos para chegar naquele nível de deixar as melhores ferramentas. Aí Deus fala assim: deixa até as ferramentas. Cara, foi loucura. Já meu pai faleceu na época lá, roubaram a empresa e eu estava coordenando lá. Pensa a minha cabeça. Seu pai no hospital em coma induzido, 18 dias, roubaram a empresa nesse tempo e depois que seu pai falece, acontece tudo isso, aí Deus vai lá e fala depois de 7 meses, deixa tudo. Realmente, sabe, abre mão de tudo. Resumo, eu chegando na empresa, deixei as ferramentas. Na hora que eu tava deixando as ferramentas, o sócio falou assim: o que que você tá fazendo com essas ferramentas? Falei, não, eu vim deixar porque eu tô saindo, eu vou montar a empresa do zero. Lá na frente a gente vai acabar se ajudando, não sei como, né? Falou, ah, bom, porque você não vai levar de mim, não, hein? Eu tenho 50% da empresa. Se seu irmão quiser dar 25% da parte dele, que era 50-50, 50 no nome do sócio, 50 no nome do meu irmão. Se seu irmão quiser dar 25% da parte dele, ele dá, mas de mim você não vai levar nada. Falei, não, tal, não vem o caso do nome da pessoa, né? Falei, ó, fica tranquilo, não, não é isso não. Deus me deu a direção pra montar algo do zero, não sei o que ele vai fazer. E, Léo, você com esse jeito bonzinho seu aí, eu já tava na igreja toda, ele falou, esse com esse jeito bonzinho aí, pagando todos os impostos, sua empresa não dura 6 meses. Hoje a nossa empresa vai fazer 12 anos, com a glória de Deus. É fácil, não é? Problema você tem, dívida você tem, isso é normal para todo gestor. Quem nunca falhou em algum negócio, quem nunca errou, tire a primeira pedra. Na verdade, os maiores empreendedores é aquele que já errou, né? E aí você aprende de maneira, fazer de maneira correta. E eu tenho procurado todo dia aprender, não que eu tô 100%, como poderia falar, tô melhorando cada dia, né? Você vai errando no sentido assim,
Ou fala com um funcionário de um jeito, ou amanhã eu tenho que falar assim. Ou você faz de uma maneira, como poderia colocar, e não agrada a Deus no sentido assim, como que eu poderia tratar as pessoas? Como que eu gostaria de ser tratado? Então, você vai aprendendo, né? Ninguém é perfeito. Então, resumo, só finalizando isso sobre essa história de para você entender, hoje a nossa empresa tem 12 anos já, o nome dela é JG, e é honrando o nome de Jesus, que mudou a minha vida, na verdade mudou a vida de todos nós, né? O destino de todos nós, né? Ele morreu na cruz por nós. E Gerson, que é meu pai, que me ensinou essa área de tecnologia. Então, por isso que um dos princípios que eu tenho para honrar o nome deles é nos quatro cantos do mundo, levar a JG nos quatro cantos do mundo através da tecnologia. E o slogan é tecnologia que cuida das pessoas. Maravilha. E eu lembro que uma vez, né, você me falou, e aí tem a ver também com a sua missão como ser humano e profissão, né? Hoje a sua empresa é de automação, né? Você citou, e você pode falar mais, inclusive, sobre o que vocês fazem lá, mas tem a ver com a sua missão como ser humano. Eu lembro que você me contou uma vez uma história que você estava no shopping, lembra? Conta aí pra galera essa história do shopping que te despertou para essa missão como ser humano e como empresa também. Edivan, além de um grande profissional, você é um grande ser humano, hein? Porque a maior dádiva do ser humano é isso, é você ouvir as pessoas e realmente se importar. E quando você grava o que a pessoa fala, quer dizer que você se importa. Isso aí é uma verdade mesmo, Divan. Eu tava no shopping, tava no cinema, né? Na época, hoje o Paulinho tem 8 anos, né? Mas na época ele tinha 3 aninhos, faz uns 5, 6 anos atrás. Em 2017, acho que até um pouquinho mais. O Paulinho tinha 2 para 3 anos. Criança pequena, sabe, que fica chorando, eles são impacientes no cinema. O que acontece? Eu ficava lá na frente pra assistir lá com ele, porque se ele quisesse ir no banheiro, ficava fácil. Quando eu sentei lá na frente, eu não reparei, mas tinha uma pessoa que estava do lado, né? E meu filho pediu para ir no banheiro. Aí, Diva, na hora que ele pediu para ir no banheiro, a criança também pediu para ir junto. Aí pensa você pegar o seu filho, ele pula da cadeira assim, ó, levanta, aí você pega na mão dele e leva ele, né? Daqui a pouco eu vejo uma voz, ou escuto uma voz falando assim atrás: Mamãe, me leva no banheiro também. Quando eu olho no atrás e vejo que é um menino sem os braços, sem as pernas, nossa, aquilo ali me deixou mal no sentido assim, sabe? Meu filho, graças a Deus, tá andando, tá com as duas braças, as pernas, tá indo pro banheiro. Mas e essa mãe, como que ela se vira em casa? Ou melhor, como que esse menino, ele consegue abrir um portão, mudar um canal de TV? Tudo ele vai depender do nariz dele, do pescoço, do braço, ali, do rosto, ou ele tudo vai ter que pedir para alguém. Ele não consegue sozinho. Vai ser muito mais difícil. Isso foi em 2017. Aí, Edvan, eu comecei a orar ali falando para Deus: Deus, eu achei o meu propósito, eu vou ajudar os deficientes físicos. Sabe quando aquilo te queima assim de, pô, eu preciso fazer algo diferente? E ali eu levando meu filho no banheiro e pensando: Deus, o que que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí conversando com um amigo, um cunhado lá, ele falou: Léo, existe uma tecnologia que tem lá nos Estados Unidos. Ela chama Alexa, Google, você fala com ela e faz isso. Nossa, na época nem tinha aqui no Brasil o Google Home e Alexa, né? Cara, eu fui com uns amigos nossos, né? Os filhos do nosso pastor, a Zane, o Daniel, minha esposa e nossos filhos, né? Na época só o Paulinho. Nós fomos lá para os Estados Unidos em 2018. Eles tinham casa na época lá em Redding, né? E a gente aproveitou e fez aquela rota highway, né? Tipo, você desce lá de Redding, lá de São Francisco, e vai descendo até Los Angeles, né? Cara, que sensacional, que, assim, que viagem maravilhosa. Mas o meu foco era saber aonde estava a tecnologia, saber aonde eu ia trazer a tecnologia. Aí eu fui, na época, eu fui naquela Best Buy, né? Que é uma loja que tem lá nos Estados Unidos, que é, para quem não sabe, a Best Buy é uma loja de eletrônicos. Pensa uma loja sensacional de eletrônicos. E aí eu fui lá e comprei lá na época algumas tomadas inteligentes, alguns equipamentos. E quando eu vi a filha do nosso pastor falando com o Google Home, Ei Google, o que você acha de mim? Falou em inglês, né? Aí o Google falou, você é beautiful, tal, falando que ela era linda, tal, não sei o quê. Aí eu vi o rosto do nosso pastor e as crianças dela, o meu filho, a minha esposa, todo mundo feliz ali da resposta. Cara, aquilo ali, eu falei, imagina você poder ajudar as pessoas deficientes e ainda levar alegria para as pessoas. Porque assim, tem conforto, tem economia, tudo isso é importante.
Mas para algumas pessoas que têm os braços, as pernas, é normal, ela consegue se virar. Não funcionou aqui, ela faz isso. Mas para quem não tem, aí foi quando eu comecei a estudar e fazer curso e trabalhando focado. Tô desde 2017 até agora, em 2024, focado em casas inteligentes, trazendo tecnologia para as pessoas. Nós fazemos também fibra ótica, câmera, alarme, automatizamos ar-condicionado, luz. Tudo que você imaginar hoje, na tecnologia, lembra de nós, JG. Nós levamos tecnologia para as pessoas. Então, respondendo o que você falou, Edivan, isso foi muito impactante para mim, essa história com esse menino. E, assim, hoje é um dos meus propósitos de vida, sabe? Levar tecnologia para ajudar as pessoas. Maravilha, maravilha. Bom demais. É, ter pessoas assim, pessoas que realmente se importam com a dor do outro, pessoas que buscam, né, para o momento da sua vida para buscar soluções. É isso que o mundo precisa, né? Ao invés de ficar ali apenas sentindo um sentimento de dó, talvez, que não muda em nada a vida das pessoas, né, com um olhar talvez de pena, acho que é essa a palavra, um olhar de pena, você escolheu ir buscar algo que fizesse significado. Eu já vi alguns vídeos seu, inclusive, é, transformando a casa ali de algumas pessoas e, assim, o brilho, né, com que você faz e o brilho com que essas pessoas recebem isso, né? Eu já tive a oportunidade de ver ali nos seus estados algumas pessoas que receberam ali e ficaram espantadas, maravilhosas. Nossa, responde, nossa, agora eu não vou precisar mais ter tanto esforço para fazer determinada função aqui dentro de casa, porque a tecnologia já atende isso, né? Idosos e muito, eu já vi bastante ali nos seus status que eu acompanho, inclusive. Então, parabéns pela sua missão e continuando ainda nessa viagem ao passado aí, né, de boas memórias, memórias que vão trazendo para a gente mais expectativa de mais esperança, mais qualidade de vida, né? Porque a gente erra bastante. E lembrar de alguns erros são importantes, mas lembrar também de alguns acertos, né? Às vezes a gente exige demais de nós e lembramos muito mais porque a sociedade funciona dessa forma. Lembramos muito mais dos erros do que dos acertos. E mas continuando ainda essa viagem aqui, você enxerga isso então como a sua missão de vida, né? Você que também tem uma parte aí que você executa como líder de um exército, né, de um batalhão ali da tenda, isso faz parte da sua missão de vida hoje, né? Não só como profissional, mas como pessoa também. Na verdade, se tornou um estilo de vida, né? Porque hoje, por mais que às vezes vem problema, vem dívida, você tem que pagar boleto, pagar as contas, mas para mim hoje, eu estar com alguém, eu poder, nossa equipe, né, executar um excelente trabalho e poder levar o amor de Deus, para mim é o que mais importa, porque o pai do Abe Uber, ele fala uma coisa muito interessante, né, o Melvin, né? Ele fala assim: só temos uma vida e logo ela passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Então, para mim, o que mais importa é a eternidade, né? A gente passar 100 anos, 120 é o máximo, né? Tá na Bíblia, né? E que a gente vai viver aqui na Terra não vale mais do que a eternidade. Então, assim, tem serviços que a gente faz em Alphaville, clientes de multimilionários e tá até na TV. Hoje se tornou até meio que um amigo, né? Que eles chamam a gente para comer na casa deles quando a gente está lá, trata a gente muito bem quando nós estamos lá. E você vê que desde uma sociedade de Alphaville, do Tamboré, como pessoas simples, tá na favela, você pode levar a tecnologia para os dois status de pessoas, sabe? E todas elas precisam do principal, do amor de Deus, sabe? Então é isso que para mim é o que mais importa, levar a tecnologia, mas ao mesmo tempo levar, através do profissionalismo, levar Jesus para as pessoas. Maravilha, Léo. Maravilha. Ainda no passado, mas já caminhando um pouco nesse voo, um pouco mais para cá, para frente, tem algo que você no passado via como algo distante e hoje para você já é uma realização, sabe? Eu sonhava com isso e hoje é real. Eu vivo isso, né? Em qualquer área da sua vida, quais são as realizações que você mais, que você já acredita ter alcançado e que mais fazem sentido para você? Ah, uma delas é casamento. Eu jamais pensei em estar casado. Para mim, aquilo que eu falei para você, eu jamais me vi uma pessoa casada. Até que meu pai, depois que conheceu Jesus, né? Eu conheci Jesus em 2009, meu pai
foi para Jesus em 2010, aí ele parou de mim, tipo, mentiras, bestas, sabe? Coisas, ele tava menos ignorante, bravo. Empresa né, traz estresse, né? E o principal, ele casou, cara. Cara que ficou com uma mulher só depois o resto da vida dele, sabe? Tranquilo, não traía mais, não fazia nada errado. Eu falei, cara, e aí foi um exemplo para mim também. E aí, para mim, trazendo conforme eu aprendi na palavra, eu falei, meu, eu tenho que casar. E hoje eu sou casado com a Ana Paula, né? Que era minha namorada desde a época de escola, lá do Caputo. Quem estudou no Caputo aí, um salve pra galera aí. Ó, Caputo traz transformação, hein? É só querer estudar, hein? Só fala mal da escola, mas traz boas coisas, sim. Então, conheci a Paulinha lá, né? E hoje nós somos casados, temos 2 filhos, igual nós falamos, né? E então nós casamos. Então é uma das realizações. Segunda delas, construímos nossa primeira casa lá em 2010. Quando eu conheci Jesus, em sequência de 2010, construí a minha primeira casa. E aí, pra você ver que foi até engraçado. Eu fui com meu pai na época no Expo Center Norte, sabe? Naquelas feiras. E sabe aquelas mulheres que fica toda chiquetosa assim, né, nos estandes? Aí ela foi, eu passando com a minha esposa, assim, de mão dada, e meu pai e a mulher dele. Aí a mulher me entregou um bloquinho, tijolo baiano, miniatura assim. Ela falou assim, ó, profetizando. Esse é o primeiro tijolo da casa de vocês, vai construir. Cara, eu tinha 21 anos na época. Tipo, cara, você ter a primeira casa com 21 anos é quase impossível, são poucos. E eu não fui nada dado, não foi nada que meu pai deu. Fui trabalhado domingo a domingo. E ali eu tive tanta fé, eu fiquei tão empolgado que eu falei: Nossa, amor, olha, Deus, que ganhamos, nós vamos ter a nossa primeira casa. Eu peguei na mão de outra mulher, comecei a sair andando assim, ó. Aí quando eu fui ver, não era minha esposa, não era. Não. Eu falei: Nossa, moço, desculpa. E ele estava lá na frente já. Sabe quando você fica impactado assim? Eu falei: Caramba, meu, que situação. Aí vai ver, né, mano? Aí foi quando eu comecei a ter fé. Só que eu morava no quarto do meu pai. Pensa, cara, você morar no quarto do seu pai e você falar assim, você vai ter uma casa? É impossível. Aí eu comecei, aí Deus falei, aí por isso que é bom, gente, tenha fé. Se Deus prometeu algo pra você, ele vai cumprir, hein? Porque na hora, assim, eu pedi confirmação igual o Gideão. O Gideão pediu 3 confirmações, não foi isso? Se você ler na Bíblia, vocês vão ver isso. Eu pedi 3 confirmações. Primeiro foi essa mulher lá no Expo Center Norte. A segunda, Deus veio na palavra. Eu, tipo, tinha aquele negócio de primeiro cristão, primeiro amor. Gente, não faça isso, tá? Depois você vai pegando maturidade, você vai entendendo. Mas eu fazia isso aqui, ó. Deus, fala comigo. Pum, e abria. Já pensou se cai lá e Judas se enforcou? Tá repreendido em nome de Jesus. Então não faz isso, gente. Mas na época, Deus era tão misericordioso, sabia a minha imaturidade, o que que ele falava comigo assim. Aí eu abri, aí ele falou assim: construa uma casa com lamparinas na parte de cima. Aí eu falei: ah, olha a minha fé pequena. Eu vou construir na casa do meu pai, na parte de cima. Por isso que, gente, quando você tiver fé, a fé, ela move montanhas. Uma fé do tamanho de mostarda. Ó, menor do que esse amendoinzinho aqui, ó. Se você tiver fé pequenininha, Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Aí olha o que Deus faz, cara. Comecei de van, de fé e comecei, falei, meu, eu vou construir na casa do meu pai. Só que aí Deus falava, eu tenho mais. Aí Deus foi confirmando. Aí confirmou a terceira vez, que eu não lembro como foi. Um resumo. Meu pai tinha um terreno do lado. E aí eu falei, meu, eu vou construir aqui nesse terreno. Só que pensa um terreno assim, ô, Edivan, que você não vê nada, só vê mato, banana. Cara, assim, para quem nunca construiu, tipo, não tem visão de negócio, de alicerce, de laje. Eu vou resumir para finalizar o que aconteceu. Para a glória de Deus, em 2011 a gente começou a casa. Em 2010, no final de 2010 estava construída uma casa hoje que é sensacional, que acomoda nossos filhos, nossa família. Foi maravilhoso o que Deus fez. Isso foi a primeira casa. Só que é interessante, Divan, que tem um processo nisso. Só, na época, eu e minha esposa, ela tava. A gente começou a entender a parte do romance real. Ter relacionamento depois do casamento. Só que pensa, a gente já tinha relacionamento. Cara, a gente começou a orar e jejuar em 2010, que a gente ainda não tinha casado. Aí, agora que eu lembrei, a gente não tinha casado. Aí a gente começou a orar e jejuar em prol disso, de ter nossa casa e casar. O que aconteceu? Cara, vinha cheque na caixinha do correio. Os amigos do meu pai davam R$ 1.000 assim do nada, ó, pro casamento do Léo. E foi o que a gente conseguiu construir, trabalhando domingo a domingo e pagando um preço. Porque às vezes a gente acha que é só orar, mas você tem que pagar o preço. É bíblico. Do suor da sua testa colherão os frutos. As pessoas acham que é assim, ah, eu falo com Deus, beleza.
Mas, gente, tem que pagar um preço, porque senão Deus ia ser injusto com quem não conhece a palavra e está lá trabalhando todos os dias. Ele é justo. O sol e a chuva vêm para quem é ímpio e quem não é. Pague o preço, que você vai ver o seu sonho se realizar. E isso foi uma das primeiras casas, para a glória de Deus, hoje nós temos 8 casas. Nós estamos construindo um condomínio onde estamos alugando, acomodando algumas pessoas. E assim, eu tenho entendido assim, se Deus tem mais, eu quero é mais. Sabe? Se Deus quer fazer na sua vida, deixa ele fazer, mas não para você, para orgulho próprio, sabe? Ah, eu tenho. Eu não tenho, na verdade, eu não tenho nada. Eu sempre falo, quando as pessoas vão lá no condomínio, eu falo, isso aqui é seu? Eu falo, não, na verdade, nada é meu, tudo é do Senhor. Porque meu pai morreu, ficou tudo aí, nada é nosso, a gente só é mordomo, a gente só administra as coisas que é de Deus. Então, mas resumindo nessa parte assim, Ivan, Deus tem realizado vários sonhos, que é casamento, a casa, e um dos outros é, minha esposa, ela tinha cisto no ovário. Ela não podia ter filho. E aí Deus foi lá pela misericórdia dele, nos deu o Paulinho. Aí depois eu pedi, sem pedir para Deus, gente, tenha fé no que você vai pedir, hein? Você que não tem filho ainda, talvez você pense assim, ah, impossível, eu já tentei várias vezes. Não desista, eu e minha esposa tentou por 3 anos. 3 anos a gente tentou e ela não vinha. Olha pra você ver quando é interessante, quando você para de se preocupar e não fica ansioso, você confia, coloca nas mãos de Deus, as coisas fluem. Por quê, Divan? A gente paramos de se preocupar e confiamos no Senhor. Aí veio o Paulinho. Ela foi curada do ovário. E aí a Débora, eu já sempre pedi um menino para jogar bola, brincar com ele, jogar videogame. Aí depois eu pedi uma menina. E todo mundo falava, meu, eu tentei ter, tive 3 meninos. Eu tentei, tive 3 meninas. Assim, pela misericórdia de Deus e glória dele, eu pedi uma menina. Olha o que Deus faz. Lá na igreja tem um evento lá que não vem ao caso, porque você vai poder ir um dia, que é um ato profético. A gente solta um balão lá. E aí a gente soltou um balão com uma mensagem para Deus, né? E nesse ano, nesse encontro com Deus, eu não pedi nada para Deus. Falei, Deus, eu não quero pedir carro, casa, não quero pedir nada, nada de coisas aqui. Eu quero te pedir uma filha. Ó, isso foi em 2018. Quando foi em 2019, em agosto, no Dia dos Pais, ela nasceu, cara. E aí foi um presente de Deus a minha filha também. Então, resumo, se for responder, realizações são essas, cara. Ter minha esposa, meus filhos, o que Deus tem feito, assim, sabe? Então, o impossível é só uma palavra grande falada por pessoas pequenas, né? E maravilha, maravilha, cara. Bom demais saber sobre essas histórias, conhecer um pouco mais sobre essas histórias e com certeza vai agregar na vida das pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Obrigado. Essa daí é com gás, tá? Não, tudo bem, Tem outra aqui. Aqui como vocês são bem servidos, gente. Olha isso aqui, gente. Amendoinzinho, água com gás. Ah, obrigado, hein, mano. Obrigado pelo carinho. A recepção tem mais ali. Ô, glória. Então, como eu falei, impossível é uma palavra grande e é muito falada por pessoas pequenas, né? E qualquer pessoa pode viver coisas extraordinárias se ela acreditar de verdade. Eu conversava com alguns amigos, a maioria dos meus amigos são cristãos também, e quando Jesus ele cura ali o servo do soldado, né? Ele fala assim no final da frase, e aconteceu conforme ele creu. Né? E aí depois ele vai lá na casa de Lázaro, que o Lázaro morreu, e a irmã do Lázaro fala, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ele acreditava, né, como um ímpio, acreditava que poderia ser curado mesmo à distância, e ela acreditava que só poderia ser curado se ele estivesse lá. Então quem morreu? Quem morreu foi aquele que a irmã acreditava que só seria curado se estivesse lá. Então, acontece conforme a gente crê, né? Então, impossível se torna uma palavra grande para pessoas pequenas, é só uma questão de fé. Mas, Edilson, isso que você falou é muito forte. Porque você lembra de Moisés? Lembra que Deus deu direção para ele levar todo o povo que estava na escravidão, numa vida de escravo, e levar para a liberdade, né? Para a terra de Canaã, uma terra prometida. Você lembra quando ele chegou de frente do Mar Vermelho, o que aconteceu? Você lembra? Sim. O povo começou a reclamar. Agora nós vamos morrer, Moisés. Agora os soldados estão vindo, vão matar a gente. Moisés, o que você fez? Era melhor a gente ter ficado como escravo. Gente, escuta o que eu vou falar com muito amor e carinho, porque tem momentos na nossa vida que a gente vai passar por isso, tá? Às vezes só Deus vai acreditar em você. Tem hora que ninguém, nem as pessoas da sua família vai acreditar em você. E o que acontece? Moisés, naquele momento ali, ele foi falar com Deus.
Quando você chegar num momento assim que talvez ninguém está acreditando mais em você, busca Deus. Porque Moisés ele foi falar ali com Deus, o que Deus falou para ele? Moisés, por que você está parado? Presta atenção nisso que é muito forte. Moisés, por que você está parado? Peça para o povo marchar. Lembra, João, você lembra disso? Você Sim. sabe que horas que o mar vermelho abriu? Quando ele levanta o cajado, Quando ele começa a marchar. E ele começa a marchar. Tem mares na nossa vida que só vai abrir quando a gente for em diante do propósito. Gente, não importa qual é o seu sonho, você está pedindo algo para Deus há anos. Você tem que fazer sua parte, marcha em prol disso. Vai atrás, liga. Vamos dar exemplo, é uma casa. Liga para cotar, liga. Não, mas não tem R$ 1, faz sua parte. Ah, é um casamento. Pô, vai orando para procurar uma mulher de Deus. Não vai procurar no balada, no funk, porque ela vai te trair. Procura num lugar onde vai cuidar de você e dos seus filhos. Qual é o seu sonho? Um carro? Cara, pesquisa, vai orando, vai aparecer. A gente tem que estar sensível às oportunidades. Deus, ele não faz nada à toa, sabe, Edvan? Então, tem coisas que vai acontecer na nossa vida só se a gente marchar em prol daquilo. Aí o mar se abre. É verdade, com certeza. E é que tá gostoso esse papo aqui, e aí geralmente a gente vai para as viagens, né? A gente vem traz um pouco para o futuro, mas tá gostoso demais falar sobre tudo que você passou, e eu tenho certeza que vai servir para muita gente. Mas é isso, né? Há quem diga que se você colocar o pé, Deus coloca o chão. Difícil é ter coragem de colocar o pé quando não tem o chão. Mas desejar é muito diferente de querer de verdade. Quem quer de verdade põe o pé mesmo sem ver o chão. Concluindo um pouco essa parte aí, concluindo um pouco não, né? Concluindo essa parte da viagem no passado, gostaria de saber agora sobre as viagens que você já realizou. Você falou um pouco sobre a primeira viagem, que foi em 2018, mas essa foi a sua primeira viagem de avião, sua primeira experiência? O que gerou para você? Como que é para você essa questão? O que muda na cabeça de quem viaja? Hoje, ó. Na verdade, essa foi a primeira viagem para o exterior, né? Os Estados Unidos. E, não, em 2017 eu fui para Cancún, né, no México. Em 2018 fui para os Estados Unidos. Então foi a segunda viagem para o exterior. Mas a minha primeira viagem mesmo, Edivan, foi com 13 anos, cara. Foi lá pro Rio de Janeiro, né? A gente foi conhecer o Cristo Redentor, o Bondinho, e ali Copacabana e tal. E eu fui com meu pai, cara. Eu tinha 13 anos, pequenininho. E é interessante, Edivan, que foi a primeira vez que Deus falou comigo, cara. Você já viajou de avião várias vezes, você é o cara das milhas, você é o mestre aí, mas, cara, você ouvir a voz de Deus pela primeira vez, você nunca esquece. E você sabe, né, Edvan, quando você tá olhando lá à noite, você tá olhando naquela janelinha do avião ali, e você olha lá para baixo, o que que você vê? Um monte de casa, Um monte de casa, certo? Só que quando é à noite, o que que você vê? um monte de luzinhas. Um monte de luz, certo? Olha o que que Deus falou comigo na minha primeira vez que eu tive uma experiência com Deus. Ele falou assim: Filho, tá vendo lá embaixo? Cada luz, uma casa. Cada casa, uma história. Valorize a história das pessoas. Cara, aquilo ali mudou minha vida. Desde os 13 anos, aí eu já andava de skate, né? Quando eu voltei do Rio de Janeiro, tipo, a nossa época hoje é outra, tá? Naquela época, com 13 anos, eu ia pro passo. Saía do Riacho Grande, pegava carona no ônibus, não tinha dinheiro, pegava carona no ônibus e pegava, tipo, passando na roleta. Eu ia com uns amigos meus, que às vezes a gente conseguia com nossos pais. Ah, hoje eu consegui, um exemplo. Na época, R$ 2, sei lá. Eu pago hoje, mas aí a gente pedia pro cara, o motorista ali, o cobrante, o cobrador, deixar passar junto, sabe? E nós íamos pro Passo das Skate, não tinha essa maldade que tem hoje, sabe? Se tinha, a gente não via, porque não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada, essas coisas pra saber. Mas na época, cara, nossos pais deixavam aí, eu ia pro Passo sozinho, cara, com 13 anos. E aí, uma coisa que me marcou a minha vida foi quando meu pai falou, falando pro amigo dele, né? Falou, meu, esse Leozinho, ele quis dizer assim, ele é demais, nas palavras dele, né? Meu, eu tô chegando lá no passo, ele tá lá conversando com o mendigo. Tipo, isso eu tenho desde pequeno, sabe? Tipo, eu sempre gostei de ouvir história, ainda mais de morador de rua, porque às vezes a gente acha, julga, né, que eles estão lá porque quer e porque merece e tal. Algumas pessoas falam isso. Mas a maioria das histórias, se você entender, às vezes é empresário falido, tem médico, engenheiro, tem mulheres que foram abandonadas pelos pais, os filhos, e às vezes cresceu já desde criança na rua, e elas não tiveram talvez a oportunidade que você tem de estar com essa água maravilhosa, ou de ter uma cama para deitar ou sentar. Então agradeça, sabe, gente? E assim, eu acabei aprendendo desde aquele dia de valorizar a história das pessoas, desde o morador de rua, a pessoa multimilionária.
porque todo mundo carrega uma história, sabe? Então a gente precisa estar sensível à voz de Deus e ouvir elas, porque você nunca é o suficiente bom para que você não possa aprender algo com alguém, desde uma faxineira. É interessante isso, cara, que às vezes eu fui fazer reunião com caras multimilionários, que é dono de distribuidor e outras coisas, cara com Mercedes e tal. Beleza, olha que interessante. Eu sempre gostei de tratar pessoas, né, bem? Sempre gosto. Eu cheguei lá, a faxineira começou a puxar assunto comigo, e aí eu comecei a dar atenção para ela. Cara, para você ver como é as coisas, a faxineira é a mesma faxineira de 20, 30 anos da dona do ambiente, dos donos desse lugar. Pensa se eu tivesse tratado, não vou dar nem atenção a ela. No caso dela, faz a diferença de você poder, um exemplo, ela chegar depois e falar, meu, esse cara é mesquinho, essa pessoa é assim. Entende o que eu tô querendo dizer ou não? Às vezes, um exemplo, não vou dar atenção para essa pessoa, mas essa pessoa pode te levar para outro lugar que você nem imagina. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa espera alguém de terno que vai levar ela. Cara, às vezes você ouvir a história de alguém simples, você não dá nada, mas essa pessoa te leva para um outro propósito, um outro nível de maturidade, um outro nível até de financeiro, porque você teve sabedoria de escutar. Então, a Bíblia diz isso, né? Na roda dos conselheiros da sabedoria, né? Então é isso, sabe, João? É sensacional isso aí. E claro, quanto mais você vai amadurecendo, vai expandindo a sua mente, mais você está propício a receber resultados financeiros. Mas você falou sobre conversar com pessoas na rua e falou também que eu guardo história. É mais fácil eu guardar história do que o nome de todo mundo que eu conheço, sabe? Mas eu lembro que a gente estava fazendo esse trabalho de rua também, levando alimento para o pessoal, e um rapaz, eu sempre pensei assim, né? Desde a época que eu fazia parte da Assembleia, eu sempre pensei que quando nós visitamos alguém, há uma grande possibilidade de nós sairmos dali visitados, né? E aí nós fomos nesse trabalho, e uma das partes desse trabalho, talvez uma das principais partes desse trabalho ali, era ouvir as pessoas, né? Porque é muito profissionalismo, eu chegar, entregar ali e ir embora, Só entregar uma e, marmita, né? Jesus te ama e vira as costas. Jesus te ama, mas eu te tolero. É muito fácil fazer isso, vira profissionalismo. E eu lembro que um rapaz, só para encurtar também a história, um rapaz que estava ali, ele começou a conversar e nós se tornamos a plateia dele, né? Começou a pregar para nós. E aí ele falou assim: nós que estamos aqui nessa cidade, né, aqui em São Bernardo, nós que estamos aqui nessa cidade cercados de coisas que o homem fez, nós às vezes perdemos a dimensão da grandeza de Deus. Parei tudo ali, né? Silenciei a minha alma. Eu vou escutar isso daqui porque tem uma coisa boa. Ele disse assim: a primeira vez que o Filho de Deus subiu num barco que foi feito pela mão do homem, ele desceu do barco de madeira e pisou na água que foi feita pelo Pai. E aí ele diz: todas as vezes que nós cercamos os nossos olhos de coisas que o homem fez, nós perdemos a dimensão da grandeza de Deus. Inclusive, estava lendo ontem o Salmo 19 e ele fala exatamente isso, que o firmamento ele anuncia as obras de suas mãos e continuamente ele vai anunciando e levando para todos essa mensagem contínua da grandeza de Deus através da criação. E eu acredito que o viajar também faz isso, viajar na história de pessoas, viajar projetando a sua vida ali, viajando com a sua mente, projetando aquilo que você quer para a sua vida. Parece papo de coach, mas é real, você precisa antes sentar e projetar. O próprio Jesus disse isso, né? Se alguém deseja construir uma casa, precisa sentar e anotar ali o que vai precisar para essa construção. Se alguém vai para uma guerra, precisa primeiro se programar, projetar, saber com quantos soldados vai, e se for o caso, pedir ali uma trégua, enfim. Mas essas viagens, tanto na vida das pessoas quanto a viagem mesmo em si, ela traz isso uma dimensão. Você falou sobre uma coisa que eu sempre fico analisando quando eu estou viajando ali, que são as casas, a forma que as pessoas vivem, a cultura que talvez muitos de nós não suportaria, né? Tem pessoas que não suportam ficar longe do celular por alguns minutos ou algumas horas. Então, é tão diferente. Eu lembro que estava passando por uma região de Maceió e tinha uma casa que ela subia assim no morro, dava para ver ela da estrada, mas era muito longe, muito lá para o fundo, sabe? De terra. E eu fiquei pensando, nossa, como será que esse pessoal vive? Qual o nível de ansiedade desse pessoal? Né? Porque tá pisando na terra ali, não tá preocupado com nada do dia a dia. Né? Tá muito mais
tranquilo, porque está vivenciando isso, está experimentando isso ali. As coisas, está cercado de coisas do Criador. E a criação realmente, ela fica o tempo todo anunciando a grandeza de Deus. Então, vamos falar um pouco mais sobre viagem? Bora. E a gente já parte aí pro final aqui. Eu gostaria de saber, Léo, qual viagem você mais gostou de fazer e qual lugar que você tem um sonho de visitar ainda? Legal. Vou falar uma do exterior, uma no interior, tá? Aqui do Brasil, né? No exterior foi Cancún, né? Que, assim, eu sempre almejava ir para o exterior, sabe? Pensa você trabalhando, na época que eu falei para você, trabalhava na empresa do meu pai, e quando você tá de bota, roupa de empresa, sabe como que é? Os caras tratam como peão, né? Então você tá lá fazendo serviço, você tá lá fazendo sua parte. E eu vi os caras tudo assim, ó, de terno, social, e eles falando inglês, e falando os papos de exterior e tal. Cara, eu sempre almejava isso. Eu falei, porque nem meu pai, né, não era muito de viajar pro exterior. Ele viajava o Brasil todo, mas o exterior ele nunca almejou, assim. Eu falei, meu, um dia eu quero ir, sabe? E aí eu lembro que eu almejava isso, ouvindo eles falando assim, eu falei, um dia eu vou conseguir. E a nossa primeira viagem foi para Cancún, né? E é interessante porque para quem é amigos aí, como poderia falar, gosta de assistir o Chaves, né? Cara, ali é sensacional, porque ali você vê o chouriço, eles fazem um café da manhã. O pessoal realmente, sabe quando o Kiko vai lá pra praia? Sabe aquelas roupas assim, tipo, cara, o pessoal lá do México, eles andam assim, velho. E aí eu vejo aquelas coisas, eu falo, sabe aquelas coisas que você vê em desenho, em filme, aquelas coisas que você fala, meu, e aqui o que tá acontecendo? Sabe? Então foi uma das viagens, assim, que eu mais gostei por ver a experiência, viver a experiência de você nadar com os golfinhos, você pode mergulhar, é muito legal, cara, sensacional. E outra experiência foi na Disney também, nos Estados Unidos, né? Que a gente pôde ver cenas de filme ali na. Quando você está em São Francisco, você vê aquelas cenas de Hollywood, Calçada da Fama. Cara, pensa um lugar assim, extraordinário para os nossos olhos. Mas o meu líder, meu discipulador Wesley, ele fala uma coisa que é uma verdade. Ele fala assim: nas coisas mais simples é onde se vê mais felicidade. E cara, eu vou falar para você, o lugar que eu mais amei de todos esses lugares, sendo sincero, foi no Monte Verde, cara, que é aqui do lado. Não acho que não tá nem quantas poucas horas, não lembro lá. Foi quando na época a gente tinha filha, acho que a Paulinha tava grávida ainda do Paulinho, ou nem tava, não lembro. Mas a gente foi para o Monte Verde, cara. Que lugar sensacional. Você aluga uns quiosquinhos de madeira, com chaleira, uma banheira com lâmpada RGB, assim, sabe? E aí você põe a lareira, você que põe a lareira lá, não é nada artificial, sabe? Você que põe lá a lenha, põe foguinho ali. Cara, você fica num lugar que é frio, lá é frio. Aí você fica num lugar quentinho. E o que mais, assim, marcou a minha vida é de manhã, cara. Você acorda de manhã assim, uma neblinazinha, aquele, tipo um sítio com várias chalés assim. A mulher fez um pão de queijo mineiro, é maravilhoso. Cara, ela fez um pão de queijo, um bolo de milho. Cara, tudo quentinho, com aquele café com leite. Quem ama café, eu sou apaixonado por café e cappuccino. Cara, nós sentamos ali num lugar simples, de madeira, assim, sabe? Olhando as galinhas passando, os bichinhos. Cara, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa de muito. Foi uma viagem que a gente gastou, sei lá, um terço disso aí que nós fomos pro exterior e fomos muito mais felizes, sabe? É que é lógico, né? Você ir pra Disney, pra esses lugares, é um sonho de infância. Por causa dos desenhos, dos filmes que você vê, né, em Hollywood. Mas mais do que isso, cara, você não precisa de muito para ser feliz, cara. Você pode viajar em lugares muito bons, ainda mais com milhas que você vai entrar agora, Edmar, que você e minha esposa é especialista nisso, são fera, então, sim, é sensacional, cara, é muito bom. E saindo aqui, daqui a pouco eu faço uma pergunta aqui sobre o lugar que você evitaria aí, mas você citou sobre milhas, e eu lembro que você contou uma experiência sobre isso, né? Quando sua esposa, que eu te conheci, foi assim, né? Eu descobri que tinha alguém que falava sobre milhas em São Bernardo. Claro, deve ter mais pessoas, mas aquela foi a primeira que eu descobri. Eu falei, eu quero conhecer esse ser humano da minha espécie. E A aí, mesma linhagem, né? e aí eu fui participar da célula lá, conhecê-lo, né? E aí eu vi lá a Paulinha falando também, toda feliz, né? Encontrei algum terráqueo aqui da minha espécie também. E aí você contou uma história de quando ela começou, você lembra? E como que foi? E o que isso gerou para vocês também?
Então, Edivan, é que assim, eu sempre fiquei preocupado com aquelas pirâmides, né? Porque você escuta, teve aquela época lá, até passou no Fantástico, pessoas que estavam entrando nessa febre de investe tanto, entra tanto, faz assim. Só que, resumo, era uma pirâmide e a maioria perdeu dinheiro, né? Se não quase todos. E eu falei, meu, alguns amigos meus já tinham investido nisso, né? Nesse negócio do que aconteceu lá do Fantástico. Aí eu falei, meu, não tô acreditando mais nessas coisas aí não, sabe? Sabe quando você fica com o pé atrás? Aí minha esposa veio com isso, há uns anos atrás, né? Se eu não me engano, 3, 4, 5 anos atrás. Ela veio falando assim, Léo, eu quero fazer um curso. Tal pessoa dá um curso assim, assim, assim. E aí, nós ia gastar um curso, sei lá, quase R$ 2.000, no outro mais 3. Sei lá, um resumo, a gente gastou, sei lá, no mínimo 5 a 8 mil reais. E ela ficava lavando louça, e pensa uma mulher sensacional, faz uma comida maravilhosa, ainda ela cuida de bem da gente, né? E ela é realmente aquela mulher de Provérbios 31, sabe? Que cuida da família. Enquanto ela estava lavando a louça, ela ia estudando, cara. É a mulher que faz 10 coisas, aquela mulher, só mulher faz isso, nós fazemos uma só, né? E ele esquece. E ainda esquece ainda, né? Aí, cara, o que aconteceu? Ela estudando lá e eu falei, meu, você não vai dar em nada. Eu não falei pra ela. Na hora eu falei assim, você vai pagar? Você fala, eu deixo, pode comprar pra mim. Mas, não sei não, hein, Paulinho, não fiz domingo não, cuidado, vai com calma. Ela fez um, fez outro. Aí, Edvan, aquilo ali, sabe? Porque eu só conhecia aquelas agências que tem no shopping. Eu nem lembro o nome agora, aquela amarela lá, tá, acho que CVC, não lembro o nome não. Não lembro o nome dessas empresas. Resumo, sempre foi caríssimo e é algo que como poderia colocar a palavra? Era difícil acesso, porque você passava na frente, seria, sei lá, um exemplo, R$ 16.000, R$ 24.000, R$ 8.000. Você falava, meu, quando eu vou viajar para esse lugar? É impossível. E aí, quando a minha esposa fez a nossa primeira viagem com milhas, e aí ela pagou o Uber não, o carro alugado que a gente alugou no local lá, a viagem e tudo com milhas, sem tirar R$ 1 do bolso, no máximo a taxa lá, que você conhece melhor que eu aí. Cara, eu falei, que sensacional isso. Isso é de Deus. Eu falei, vamos esperar ver onde vai vir o golpe, né? Talvez vai mandar o boleto depois. Cara, aí quando a gente fez a primeira, fez a segunda, a terceira, aí fomos pro exterior, tudo com milhas. Eu falei, cara, isso é verdade, isso é possível. Aí quando a gente se conheceu na célula, que a gente se falou de milhas, eu falei, Divan, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. E eu vejo que você é uma pessoa de responsa mesmo, de responsabilidade, mas de comprometimento, porque eu lembro que você falou, Léo, eu tenho que passar, você estava sempre pensando em algo, e hoje está fazendo até podcast para poder conhecer a história das pessoas e realmente abrir a mente das pessoas, né? Porque talvez elas estão limitadas, e não é pessoa simples, não. Às vezes ele acha as pessoas pobres, que não têm conhecimento, às vezes milionários. Eu conheço um amigo nosso, empresário, milionário, fatura, sei lá, vários valores altos, eles não sabem que dá para converter o que ele compra em milhas, sabe? Então, realmente isso é possível, gente. Existe, é possível. E já vou voltar ainda na pergunta que eu falei que ia fazer, mas já vou fazer essa. Hoje, né, tendo esse conhecimento que nós temos, nós compartilhamos disso, você ainda acha que viajar no Brasil é caro ou as pessoas pagam caro por não conhecer? É mais caro não conhecer, inclusive até na sua área, né? O não conhecer acaba saindo mais caro ou realmente tá caro? Na verdade, é como uma palavra fala, né? Meus filhos perecem por falta de conhecimento. As pessoas só sofrem por falta de conhecimento. Então, respondendo essa pergunta, sem conhecimento você paga tudo mais caro. Desde você comprar um ingresso, desde você comprar um celular, tudo quando você faz no desespero, na correria, paga mais caro. Vou dar um exemplo, minha esposa agora vai para Guanambi agora em julho, né? E resumo, ela comprou lá a passagem, sabe quanto que deu para ela, meu filho e minha filha? 130 e poucos reais, R$ 126 para voltar e R$ 36 para ir, cara. Guanambi, lá no Cafundé do Judas, mal dizer, tipo, lá em cima. Então, resumo, sai muito mais barato você ter conhecimento, porque às vezes a pessoa fica assistindo Netflix, assistindo Amazon Prime, fica assistindo, sei lá, um exemplo, tá? A Globo, a SBT, que não estou falando mal, mas às vezes está trazendo conteúdo só para entretenimento, né? Algo só para te prender ali. Cara, em vez de você fazer isso, vai estudar. É uma coisa que desde que eu leio um livro, Um Monge Executivo, é um livro muito bom. É, alguns livros também do Augusto Cury, que é muito bom também. Paulo Vieira e vários outros, mas
um dos livros que marcou muito foi o Monge Executivo, e ele fala sobre isso, sabe? É importante você estar estudando, no mínimo 2 horas da sua área, sabe? Tipo, você poder pegar, assim, um horário, quem tem filho, sabe que não é fácil, porque tem que dar atenção pros filhos, pra esposa e tal, mas espera eles dormir, sei lá, deu 9 horas, 10 horas, deixa eles dormir e vai estudar a sua área, sabe? Então, porque você tendo conhecimento, você consegue fechar contratos maiores, você consegue ajudar mais as pessoas, você consegue ser um ser humano melhor. Porque todos os dias, quando eu leio a Bíblia, eu leio algum livro, eu falo, meu Deus, como eu tô falhando, como eu tô errado nisso. Nossa, eu falei daquele jeito, fiz isso, sabe? Então, procura conhecimento, ainda mais em milhas, ô Edvan. Eu acredito que ainda vai entrar algum fato sobre isso, mas teve uma viagem que eu fiz agora em setembro que, cara, não estava num dos meus melhores momentos financeiros, não tinha nem dinheiro sobrando, na verdade. Não que eu tenha agora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já Mas, pedi, já. já pedi para pagar a pizza. Mas, pelo contrário, endividado, com dívida, com um monte de coisa para pagar. E eu fiz viagem para Vale do Silício, que eu fui fazer um curso lá na minha área de tecnologia. Fui para Canadá, em Montreal, em Ottawa, fiquei na casa do amigo nosso lá. Para Miami e Orlando, cara, eu não conhecia esses lugares. São Francisco eu já conheci em 2018, mas conheci mais áreas na área de empreendedorismo, no Vale do Silício, de estudo. E resumo, tudo com milhas. Edmond, não gastei R$ 1. Assim, lógico, tive que pagar comida, alguma coisa ali ou outra. Mas, cara, não foi algo absurdo, tá? Tipo, gastei dinheiro, gastei. Mas não como gastaria igual alguém que gasta lá, sei lá, 30, 50 mil em um absurdo, entendeu? Sem conhecimento, né? Sem E aí conhecimento. você falou que sua esposa vai gastar R$ 136, isso de carro ou de avião? Não, de avião. Não, só para ficar claro, eu sei que é, É, mas só para ficar claro para as pessoas. Não, gente, pelo amor de Deus, é de avião, porque as milhas que ela usa lá é tudo de avião e assim, o legal é que ela ainda pode alugar carro lá, né? É que nossos amigos estão lá, então ela vai acabar nem gastando com nada de carro, essas coisas que eles estão lá. Vai dar todo o suporte. Mas pensa, cara, normalmente pra Bahia lá, eu tava conversando com o pai de um filho de um amigo do meu filho, no mestre ontem, e ele vai pra Bahia agora, né? E ele tava falando, Léo, eu paguei Minas. E ele também já tá conhecendo de Minas, hein, Divan? Tá tendo mais extraterrestres aí no Riacho, São Bernardo. Esse cara aí agora, ele, cara, ele é um cara simples, ele é do Arião ali. Cara, achei muito interessante, cara. Ele já conhece de Minas, tá com não sei quantos mil pontos lá. E agora ele não só pagou barato pra família dele, ainda tá ajudando um parente dele que ia pagar R$ 703 só pra ele, pra ir pra Bahia, em Salvador, não lá em Guanambi para Salvador, lá no centro mesmo. E ele ia gastar R$ 703 só para ir, fora para voltar, porque comprou de última hora e falta de conhecimento. E esse cara já tá tendo conhecimento. E ó, ele não conheceu eu e você, não conheceu a Paulinha. Mas o que, que ele foi? Ele foi estudar. Sim. Agora, imagine com você, Divan, que dá toda uma estrutura, todo um ensinamento. Vai ficar muito mais leve, mais fácil. Porque lá no YouTube você tem que ficar procurando, tem que não sei o quê. É possível? Tudo é possível, mas às vezes você vai ter que dar uma. Bater algumas cabeças, tem que tomar cuidado para não tomar golpe. Tem pessoas que é golpista. Agora não, com a Divan é diferente. Você vai ter todo um suporte aí de alguém profissional mesmo. Exatamente, o mentor ele faz isso, né? Ele encurta o caminho e evita que você cometa erros que ele já cometeu. E aqui a gente atende, né? Pessoas que querem viajar através da agência de viagens e também pessoas que querem aprender e acumular milhas através do Instituto de Milhas. E o que acontece? É claro, se a pessoa me procura para fazer uma cotação de uma viagem, eu vou fazer a cotação da viagem, procurar fazer com que ela pague o menos, viajando da melhor forma possível. Porém, sempre vai ser mais barato viajar com conhecimento de milhas, né? Eu tenho até um exemplo de um amigo que trocou algumas milhas por um faqueiro. Eu não vou citar quem é, para não gerar um, Não, né? amigo nosso. Não, eu não vou falar quem é para o editor acabar não indo embora e abandonando aqui o podcast, mas trocou e depois precisou viajar e pagaria muito menos. Mas enfim. O faqueiro que ele gastou, ele podia ir pro Chile, né? Às vezes é 15 mil pontos, 10 mil pontos. Eu Sim, sei sim. disso, eu entendo. Já erramos nisso também, já. Ele ficou bem com a mulher, né? Ou menos mal, hein? Por causa do faqueiro, eu acredito. Ou agora é uma ferramenta que ela pode usar se for Misericórdia. necessário. Mas perdeu ali de economizar. Se ele comprasse o faqueiro no dinheiro e comprasse a passagem com as milhas, com certeza seria um negócio muito melhor, né? E aqui não sai da minha mente agora o Léo falando que ele
confundiu a esposa, né? E pegou na mão de uma outra mulher e saiu andando. Que audácia na minha presença. Mas é bom demais, cara. É bom demais ter conhecimento e igual você falou. Se eu não tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito as viagens que eu fiz, porque para mim era fora de cogitação. Tava muito mais alto do que poderia. Esses dias, né? Onde você foi? Ceará? Onde você tá? Eu fui para Maragogi Maragogi, nossa. tempos atrás. Lá eu não conheço ainda, hein? Lá é bonito, mas. Maravilhoso, é muito bonito. E, Léo, para a gente partir para o final aqui, tá? Qual lugar você não viajaria? Nem se hoje aqui, ô Léo, por participar desse podcast você acaba de ganhar uma viagem para Sério? tal lugar. Ô, Qual ganhei, né? lugar que você não iria? Ó, ganhei aqui no podcast, fui sorteado, mas, Edivan, nem pagando eu não vou para esse lugar. É. O que eu falaria assim é onde não está a presença de Deus. Se ele falasse para mim assim que ele não está indo comigo, igual aconteceu com Jonas, falou para ir para Nínive e ele foi desobediente, eu não iria. Porque eu estava com uma passagem comprada agora, para fevereiro eu ia para os Estados Unidos. E serve como aprendizado para todos vocês fazer as coisas certas, sabe? Lá nos Estados Unidos, até acho que é de primeira mão isso que eu vou falar, tá? Lá nos Estados Unidos, não sei se você sabe, se você tiver os vistos certos, não adianta você ir só com visto do EB1 e EB2, tá? Porque isso aí é de visto de turismo e de negócio, não é de morar, igual o Green Card, né? Ou o EDW1 e outros que a maioria dos profissionais sabe. E foi muito importante eu ter ido nesse Vale do Silício, que eu fiz um curso de startup, de novos negócios lá no Vale do Silício, onde estão os maiores bilionários, todas as maiores startups que você conhece aí, Google, Instagram, Facebook, tudo, Apple, tudo saiu dali, cara. E eu tava na onde saiu ali, sabe? No unicórnio ali, onde é o centro. E aí eu conheci um cara que é de visto, e ele é dos Estados Unidos, ele é lá de Orlando. Ele tá lá já há uns anos, já tem o green card dele, e ele falou assim, ele é cristão. Ele falou assim, Léo, você vai vir pra cá, mas se você vir, você vai vir legal. E no sentido assim, eu tenho visto para ir de negócio, posso fazer o pô. Só que quem aguenta ficar pagando 5,5 de dólar, meu amigão? Um mês, beleza, 2 meses, e aí depois? Você vai ter que vender seus patrimônios aqui para se sustentar lá? E aí você, porque querendo ou não, você está lá como turista, você não pode ir trabalhar, você não pode levantar um parafuso assim, ó. Tá ilegal. Às vezes tem pessoas que fazem isso, cada um, né? Mas eu senti de Deus que não era para mim fazer isso. Então, trazendo para você de primeira mão, até porque que eu tô falando isso. Procura fazer o que é certo, sabe? Desde. Não se desespera, sabe, gente? Uma coisa que me marcou muito, sabe, Ivan? É quando eu vi a cena de um pai e uma criança. Não sei nem porque eu tô falando isso, eu sinto de Deus de falar isso para alguém que vai alcançar lá, cara. Nem tava no escopo, nem tava. Cara, sentindo de Deus mesmo, sendo transparente para trazer cura e libertação para algumas pessoas. Uma coisa que marca a minha vida, cara, é quando eu vi uma cena do pai, se você colocar no Google aí, pai que morre com a filha atravessando o México. Ele foi de coiote, sabe? Ele foi tentar só dar uma vida melhor para a família dele. Porque quem não quer, né, cara? Às vezes você ganha, sei lá, igual você ganha 50 mil aí, o João é milionário. O cara ganha bem. Um pouco mais, um pouco mais. O cara ganha, no sentido assim, às vezes o cara tem um salário de 2, 3, 4 mil, e que às vezes paga aluguel, cara, e ele só quer dar uma vida melhor para a família, sabe? E me chocou muito ver o pai morreu afogado, sabe? Ele morreu afogado. Se você olhar a cena no Google lá, ele tá lá, afogado, ele é filho. Ele só foi tentar atravessar, cara. Tem todo jeito mais fácil, sabe? Então nem sempre o mais fácil é o melhor, gente. E aí, Léo, mas por que você está falando tudo isso? Porque responde o que você tá. Eu poderia falar, eu não vou para a Ucrânia lá, eu não vou lá para a Rússia, os caras estão quase em guerra, terceira guerra mundial, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas poderia falar qualquer coisa fácil assim, né? Tá fácil falar isso. Mas eu sendo sincero, cara, eu quero ir aonde a presença de Deus tá, cara. Porque se ele falar que não vai comigo, eu não vou, entendeu? Então eu tô falando que eu deixei de ir porque eu senti que eu ia pela egoísmo, ou talvez pensando só no financeiro, pensando só em coisas, sabe? Mas eu quero ir aonde Deus está, sabe? Maravilha, isso se chama sabedoria, né? Porque se ele fala de algum lugar, pode ser que o pessoal desse lugar fique chateado também. Então, ele usou a sabedoria também para não falar de ninguém. Mas maravilha, Léo. Eu acho que qualquer lugar que a gente esteja onde Deus não é bem-vindo, não é um lugar para nós.
Embora cada um tenha a sua opinião, nós respeitamos a todos, mas esse é o estilo de vida que nós escolhemos para nós. Léo, partindo aqui para um final, se você tivesse que dar um conselho para quem está assistindo aqui, esse conselho fosse visto, sei lá, daqui a 100 anos, um conselho para a vida, qual seria esse conselho? Há mais sabedoria no silêncio do que silêncio um minuto aqui. É que eu tô terminando de comer também. Não, sem problema. Fique à vontade. É o que eu falei lá, acho que no meio, mais ou menos. Desde que eu conheci Jesus, é uma palavra que marcou minha vida. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. E foram chamados segundo o seu propósito. Então, assim, para os jovens de hoje, para os velhos, para os idosos, para os... não importa, adolescente, tudo que você passar na sua vida vai cooperar. Léo, mas como assim? Eu vou dar um exemplo do meu filho, cara. Eu oro todos os dias na cabeça da minha esposa, do Paulinho e da Débora antes de ir pro trabalho, para fazer qualquer coisa, né? O box, que eu treino CrossFit e tal. Resumo, meu Paulinho na época, quando ele tinha 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, um menino empurrou ele lá do escorregador. E aí eu comecei a ficar bravo com Deus, porque a mulher me ligou falando que ele tinha caído, quebrou o dente, engoliu o dente, estava sangrando e ia levar para o hospital. Aí na hora, minha primeira reação na empresa é recebendo uma notícia dessa, além dos problemas da empresa, recebendo a notícia que meu filho quebrou o dente, caiu lá de cima. Eu falei com Deus, falei, poxa Deus, eu não oro, eu não estou procurando não fazer as coisas erradas, não fazer nada que desagrade o Senhor, por que o Senhor permitiu? E tem hora que Deus não te responde quando você está passando problemas, luta, que só você e Deus que está aí, ó, sabe? Tem lutas que a gente passa sozinho, igual Jesus passou, ele se sentiu, pai, por que tu me abandonaste? Tem luta que você fala, caramba. E para piorar a situação, quando ele chegou em casa, ele ficava olhando no espelho, falando, papai, eu tô sem dente, papai. Meus amigos ficam me chamando de janelinha na escola, sabe? Todo triste, chorando, sabe? Aí aquilo me cortava o coração, eu falava, Deus, poxa, por que, Senhor? Graças a Deus tá vivo, não foi nada de morte, nada, perdeu um braço, tal. Só que assim, aquilo ali me marcou porque tem uns amigos nossos na igreja que eles são autistas. Na época, eles pequenininhos lá tal, eles foram para casa lá, não lembro, tomar café, almoçar. E eu vi como meu filho tratava eles, com 4 aninhos lá, quando ele era pequeno, tratavam eles. E aí Deus falou assim comigo, filho, só cura quem já foi curado. Só sente a dor do próximo quem já passou. Como meu filho estava passando vários, sendo excluído, ou brincadeirinha tipo de janelinha, ele começou a se sensibilizar, então ele começou a ser um ser humano melhor. Hoje ele é diferenciado, ele chega assim, para a glória de Deus, estou falando isso não é porque eu sou pai dele, minha esposa não, é mãe dele, mas ele chega na quadra, ô Paulinho, Paulinho, Paulinho! Cara, você tem que presenciar isso, cara. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Lá no MESC, na quadra, lá na igreja, eu vejo o amor que ele transmite para os amiguinhos dele, porque ele trata muito bem. Então, Léo, o que você quer dizer com isso? Deixando uma mensagem é essa. Tudo que você passar na sua vida vai cooperar. Não reclama com Deus, não briga com Deus, não briga com sua esposa, com seus filhos, porque tem hora que você vai brigar, tem hora que você é ser humano, a gente falha, eu falho. Mas hoje eu entendo, Deus, eu confio no Senhor. Então é isso, sabe, Divan? Deixar para essa geração. Confia em Deus, entrega os teus caminhos, que Ele tudo fará. Meu Deus, maravilha. Bom demais estar aqui contigo. Léo, se eu precisar te encontrar, né, se alguém está assistindo precisar te encontrar, como que faz? Como que te acha? Rede social, número? Ou se precisar do serviço, quiser saber mais sobre tecnologia, que ajuda, né? Tecnologia que cuida. Isso. Tecnologia que cuida das pessoas, né? Isso. Se quiser saber mais sobre a tecnologia que cuida das pessoas, automação e afins, ou apenas se conectar com o ser humano que você é, como que se faz? Hoje nós temos o Instagram, né, que é @JGTecnico, JGTECNO. Você vai já nos achar no Instagram. Tem o nosso site www.jgtecnologia.com, só .com. Você vai ter nosso site, todo o nosso trabalho. Tem o nosso canal no YouTube, que ele é antigo, mas tem alguns vídeos bem interessantes lá de tecnologia, né? A gente tem que alimentar cada vez mais. Chama JG Soluções de Tecnologia no canal do YouTube. E eu posso passar meu telefone, né? Não passa trote, pelo amor de Deus, não vem me passar, querer vender nada, vem se conectar, né? É 98221-3674.
Meu nome é Leonardo Santana de Souza, estou aqui para te servir. Maravilha, a gente vai deixar na descrição também do vídeo, tá? Aqui do canal, e aí você pode acessar o Léo através dos canais aí de redes sociais, através do contato e tudo, e receber aí com certeza um serviço de muita qualidade, além, né? Além do serviço prestado ali, com muita qualidade, ainda um diálogo, né? Uma conversa como essa, que muitas vezes eu tive, e a pessoa, a essência daquilo que o Léo carrega, que é o Cristo vivo, ressuscitado. Graças a Deus por isso. Léo, prazerzão te receber aqui. A gente vai aqui para encerramento. Muito obrigado pela sua participação e eu aguardo aí mais vezes te receber aqui. Queridos, é isso. Eu te espero no próximo episódio aqui do Papo de Viagem. Tem algum recado, pessoal? Eu queria só agradecer novamente você, Ivan, o nosso amigo que eu não posso falar o nome para não saber o que ele fez, que é uma benção. O do faqueiro. É o do faqueiro. Agradecer a minha família, a minha esposa, Ana Paula. Eu não sei o que seria sem vocês, sem Jesus, meus filhos, que eu amo tanto, e meus pastores, meus líderes da igreja, minha família, meu irmão, minha mãe. Mandar um beijo, amo todos vocês. E é isso aí, Joana. Tamo junto. Maravilha, eu te aguardo aqui no canal no próximo episódio. Tchau, tchau.